Aleluia! Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus único. Boa noite, paz. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, esteja também no teu lar, você que está nos assistindo pelo canal Casa Igreja. Que a paz do Senhor venha reinar no teu coração. Fique conosco para ouvir a palavra de Deus. Nessa noite, nós estamos aqui no culto de Santa Ceia. Também estamos num propósito do mês inteiro de fevereiro, a descida do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos fala que Jesus deu uma ordenança para os seus discípulos. Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. A ordenança de Deus, Jesus, ele não fez uma petição, ele ordenou, ele deu uma ordem, ele deu ali um decreto para os seus discípulos: não saia de Jerusalém. Jesus, ele havia já morrido e ressuscitado, e ele estava ainda na terra, passeando sobre a terra, e ele deixou uma promessa, que ele iria para o Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo Consolador. Tinha essa promessa, mas só ia receber essa promessa quem fosse obediente à palavra dele. E ele disse para ficar em Jerusalém. E muitos não deram crédito e saíram dali de Jerusalém e foram para vários outros lugares. Mas 120 permaneceram naquele lugar. Poucas pessoas, mediante daquela turma de gente. Aonde que Jesus ele ia, tinha uma multidão seguindo ele. Jesus, ele curava enfermos, multiplicava pão e peixe, era uma multidão. E eu te pergunto, igreja, aonde estava aquela multidão que seguia Jesus, em busca de cura, em busca de libertação, em busca de tantas outras coisas, mas poucos estavam em busca da presença do Espírito Santo. Só 120 ficaram ali, esperando a presença, a descida do Espírito Santo. Mas aqueles que ficaram ali, eles receberam o poder, a presença, a manifestação do Espírito Santo. E hoje não é diferente. O Senhor ainda continua a derramar do teu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia disse lá no livro de Joel que nos últimos dias Ele derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Que os jovens iam ter sonhos, iam ter visões, as crianças iam ter sonhos, iam ter visões, que os velhos profetizariam no nome do Senhor. E está acontecendo. Isso, irmãos, é um fato verídico. Hoje eu estava ali na minha casa e eu recebi de um amigo nosso cristão que trabalhou com a gente. E ele mandou um vídeo, eu coloquei até lá no Manaim, no tempo Manaim Recomeço. Uma criança, quantos anos que o Davizinho tem, gente? 1 ano e 3 meses, pouco maior do que ele. 3 anos de idade essa criança tem. E ela teve um sonho. Gente, é uma coisa inacreditável. Uma criança de 3 anos não tem condições de estar relatando aquilo que aquele menino relatava. E ele falava com a mãe, ele falava ali que ele viu Jesus, que ele viu os anjos do Senhor em prontidão, que os anjos estavam tomando conta de toda a terra, e que Jesus falava com ele que ele estava voltando, que Jesus estava vindo para arrebatar a sua igreja. Tem lógico uma criança de 3 anos, nem inventar isso esse menino não tinha condições. E ali eu coloquei ali e falei: Senhor, é tudo cumprimento da palavra de Deus. É tudo cumprimento da palavra do Senhor. Jesus, ele está confirmando tudo aquilo que ele deixou escrito. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a descida do Espírito Santo. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no capítulo 14, Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 17. Evangelho de João 14, 17. É só uma introdução ainda da palavra, ainda não é essa a mensagem, mas tem tudo a ver com a mensagem.
Você que está nos assistindo pelo canal Casa Igreja, se você tem a Bíblia na tua casa, às vezes não tem a Bíblia, mas eu tenho no celular, abra aí conosco. E se de tudo você não tiver a Bíblia, você não tiver a Bíblia também baixada no seu celular, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Ouça aqui o que a gente vai estar lendo, que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito da verdade. O Espírito de quê, igreja? Fala mais forte, o Espírito de quê? O Espírito da verdade. Olha que forte isso. Que o mundo não pode receber. Porque não vê e nem o conhece. Viu que forte? Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, quando eu deparei com esse versículo, eu achei muito forte. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia vem nos afirmar através do Espírito Santo e através aqui do livro do Evangelho de João. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade não é o espírito de engano, não é o espírito de perturbação, é o Espírito, e está escrito com letra maiúscula aí na sua Bíblia, não está? Então está falando de quem? Da pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito verdadeiro, que não é o espírito do engano. Com ele não há dolo, com ele não há perturbação, com ele não há tormenta, porque ele é o Espírito da verdade. E a Bíblia afirma que o mundo não conhece, que o mundo não pode. Olha para você, olha que privilégio que você, que é filho de Deus, tem. Que você já nasceu da água e do Espírito, que você já nasceu de novo, que se tornou filho de Deus, não por merecimento, mas por pura graça de Jesus Cristo. A Bíblia afirma que o mundo não pode. Se aí tem alguém no mundo dizendo que está cheio do Espírito Santo, pode repreender, que é o espírito do engano, é o espírito das trevas, não é o espírito da verdade. Porque aqui a palavra do Senhor, não somos nós que somos pastores, mas é a palavra de Deus que é pura, que é verdadeira e eficaz. Ela disse: o mundo não pode receber, porque não conhece nem vê. Olha que forte, porque não vê e nem conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e está dentro de vós. Dentro de vós. Eu vou lá para me receber. Não, você está na tua casa, ele está dentro de você. Você está no trabalho, ele está dentro de você. Ele habita dentro de nós. O Espírito tão poderoso, tão forte, tão puro, e habitar em nós em um vaso de barro. Nós que não somos nada diante desse Espírito, diante de Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 o qual nós adoramos aqui naquela sexta-feira, e ele diz: Santo, 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 eu sou Santo, Santo, Santo. Não há impureza no nosso Deus, mas a misericórdia dele é tão grande que ele habita, ele mora. Mas para ele morar, nós temos que deixar esse lugar para ele. E especialmente para ele, temos que ter um altar. A canção diz: então vem incendiar. Meu coração é o teu. O meu coração é o quê? O teu altar, Jesus. O meu coração, eu preciso declarar, é o altar a qual o Senhor habita, a qual o Senhor se faz presente. O meu coração, Espírito Santo, é o teu altar. Aqui não tem altar para Baal, não tem altar para Belzebu, não tem altar para Mamon, que é o Deus das riquezas. Aqui no meu coração não tem altar para nenhum outro Deus. O único Deus que habita, o único Deus que está no altar, que é o centro do meu coração, é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Glória a Deus. Eu achei muito forte, porque a Bíblia fala que o mundo não vê e não conhece. Mas vós
meu Espírito habita dentro de vós. O meu Espírito, ele mora, ele tem que fazer morada dentro da minha vida, dentro da tua vida, no meu e no teu coração. Olha que forte a palavra do Senhor. Forte, nos traz uma grande responsabilidade nessa noite. Olha quem que está habitando dentro de você, o Espírito Santo. E aí nós precisamos dar testemunho com as nossas atitudes. Até a nossa maneira de falar, quando nós convertemos ao Senhor, tem que mudar. Os palavreados que a gente falava antes, quando a gente era do mundo, que não metia a palavra, que soltava coisas à torta e à direita, palavrões, imoralidade. Hoje, você e eu somos uma nova criatura. Isso não mais convém para nós. Não convém mais para nós. Não faz parte mais da nossa vida. Mas isso é só a introdução. Nós vamos agora no que é a palavra de Deus essa noite. Mas eu achei muito forte. Eu falei, Senhor, eu quero esse versículo como introdução. Me dê liberdade. E Ele me deu essa liberdade. Então, o tema da mensagem desse mês todo de fevereiro é a descida do Espírito Santo. Mas o Senhor me deu um subtema, tem 3 subtemas nessa noite. Se você quiser marcar aí, faça aí, ter caneta, trazer, papel para você fazer as anotações. Seja um crente bereano, não fica só ouvindo os pastores pregar, não. Vai lá na Bíblia e confere se é isso mesmo. Se o que a gente está falando aqui realmente está dentro da palavra. Ou se é coisas que estão vindo na nossa cabeça. Porque não pode, nós temos que pregar a palavra de Deus. E agora nós vamos então para a mensagem. E o subtema é o poder através do Espírito Santo. Primeiro subtema, o poder através do Espírito Santo. Repete comigo, o poder através do Espírito Santo. Mais forte, o poder através do Espírito Santo. Atos 1:8. Vamos lá em Atos 1:8. Se você andar mais para frente, próximo livro, Atos 1:8. Vamos falar um pouco desse poder. É como se fosse uma bomba. É como se fosse um explosivo muito forte. O pastor Valdeci tem até um nome que ele costuma. Uma dinamite. Irmãos, que se compara, porque a gente ainda nós não sabemos, nós não temos condições como humano, ainda, palavras para colocar esse poder do Espírito Santo. É sobrenatural, é algo sobrenatural, é como uma dinamite, e nós vamos ver sobre esse poder nessa noite, o poder através do Espírito Santo. Atos 1:8, a palavra do Senhor, ela diz assim, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha, e aí a gente começa a ver, e ser-me-eis minha testemunha. Não está falando aí, vai sair falando em língua, vai sair entregando revelação, vai sair aí caindo e rolando no chão, não. O que mais me impactou é receber o Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A primeira coisa, ser testemunha de Cristo, ser testemunho dele, testemunhar o que ele faz, a grandeza dele, o poder sobrenatural de cura, de libertação, de salvação. É um poder sobrenatural que abrange todas as áreas da nossa vida. Olha que responsabilidade. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Para quê? Para sair aí se gloriando? Ou para ser aplaudido por homens? Que você é cheio do Espírito Santo, que você fale em línguas, que você ore e os enfermos é curado. Que maravilha. Mas não é isso que a Bíblia está falando, não. O primeiro passo aqui é ser testemunha de Cristo.
é não ter vergonha, é não temer. É aonde você for, você vai testemunhar de Cristo Jesus, o que Ele já fez na sua vida, o que Ele já fez na vida de outros, o que Ele fez no passado, o que Ele faz no presente e fará no futuro. É ser testemunho dEle. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito que o mundo não conhece nem pode ver, mas Ele mora dentro de vós, Ele habita dentro de vós. Como que tem sido o nosso testemunho? Porque queremos ser cheios do Espírito Santo. Estamos aqui buscando a descida do Espírito Santo, as manifestações dele. Mas como tem sido o nosso testemunho? Temos testemunhado de Cristo? Ou testemunhamos dele só aqui no altar? Aqui dentro da igreja a gente fala para os irmãos, mas o Senhor está ordenando para ser testemunho dele em todo lugar. Aonde você for, por onde você passar. É uma grande evidência do Espírito Santo. Uma evidência tremenda. É uma evidência forte. A gente não vê isso no meio da rua hoje. Quando eu converti, que eu tinha 4 anos de idade, e aí eu fui crescendo no Evangelho, com 5 anos de idade, era uma trombeta, era um poder sobrenatural. A gente via cultos nas praças, a gente via cultos nas ruas, a gente via culto por todo lugar. Todos os pais não tinham esse tanto de igreja, mas era um bombardear do Espírito Santo. O povo foi cheio e eles tinham vontade de falar de Jesus dentro da rua, na rua. Eles falavam dentro do ônibus, eles falavam nas penitenciárias. Era um bombardeio, era o poder do Espírito Santo sobrenatural. Ele reunia a família nem era crente, mas ele tinha um jeitinho, uma oportunidade. Ele começava a pregar, e ele começava a orar. Muitos nem gostavam. Nossa, aquela fulana, depois que passou para a crente, ficou tão chato. Uma falação de Jesus, tudo dele agora é Jesus. Mas essa é o mandamento do Senhor. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minha testemunha. É para ser testemunha de Jesus. Para isso que Ele está derramando o Espírito Santo. Para nós começar a testemunhar dEle. Falar dEle por todo lugar. Mostrar para o mundo quem é Jesus. O teu poder sobrenatural. As coisas gloriosas que Ele pode fazer. E o versículo continua dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minha testemunho, tanto em Jerusalém. Jerusalém hoje significa a nossa casa. Tem gente que quer ir para a África, não está pregando nem dentro de casa. Não quer dizer que todos dentro da nossa casa tem que converter, vai converter não. Mas a obrigação nossa é pregar, é falar de Jesus para a nossa família, sabe? É colocar mesmo Jesus na frente e dizer: Ele é o Salvador, é Ele quem resgata o mundo, foi Ele que deu a vida pela humanidade. Não, mas que chatice falar de Jesus, mas a nossa obrigação é falar. A nossa obrigação é começar por Jerusalém, que é a nossa casa, e depois em toda a Judeia, que é o nosso bairro, nossos vizinhos, e depois em Samaria, que é os estados ao redor, e depois até os confins da terra. Mas começa a faculdade dentro da sua casa. Começa falando de Jesus para os teus familiares. Quando fala Israel, fala casa, é toda a nossa parentela, é toda a nossa família. Mesmo que eles não gostem, fale a si mesmo, fale no tempo e fora do tempo, semeando a semente do Evangelho. Jesus está voltando, então seja testemunha. Dê testemunha com a tua vida, com a sua maneira de viver. Não aponte só as pessoas, não fique apontando, não. A palavra de Deus, ela vem primeiramente de confronto com nós. Quando nós, pregadores, preparando uma mensagem, primeiro Ele nos confronta, Deus nos confronta. E é isso que a gente tem que fazer, aceitar ser confrontado pelo Senhor, para nós darmos testemunho de Cristo. Às vezes não precisa nem você abrir sua boca, só o teu testemunho, sua maneira de falar, a mansidão. Tem tantos crentes desesperados, enfreados, que não tem freio, que não tem domínio. É só pegar lá os frutos do Espírito, domínio próprio, os frutos do Espírito Santo. Esse Espírito que habita dentro de vós, ele tem que gerar dentro de você, ele tem que fazer você produzir frutos bons, frutos de arrependimento,
Hoje é o culto de Santa Ceia. Como tem sido o nosso testemunho lá fora, que aqui dentro da igreja é fácil dar testemunho. Mas e lá fora? Como que tem sido a nossa comunhão com as pessoas lá fora? Comprando e não pagando. Falando mentira. Só uma mentirinha pro meu patrão. Hoje eu não fui não, vou falar com ele, eu estava doente. Cuidado, que a palavra tem poder. Como que tem sido o nosso testemunho? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha. Como nós temos testemunhado o Evangelho de Cristo, esse Evangelho puro, e eu digo nós, porque eu também estou no meio. Não adianta eu pregar aqui, eu esboçar bem a palavra, aquilo que Deus me colocou no meu coração, mas eu não viver. Não, é pior ainda, antes eu nem conhecesse, do que eu conhecer e pregar e não viver. E ser-me-eis minha testemunha. Você aceitou Jesus, batizou, você recebeu o poder do Espírito Santo, e agora o testemunho. E o testemunho que nós temos dado, como cristão, principalmente para os da nossa casa. Que diferença que você está fazendo? Que diferença que nós estamos fazendo dentro da comunidade? Primeiro dentro da nossa casa, que é Jerusalém, depois Judeia, que é a comunidade ao nosso redor. Os vizinhos. Você que é vizinho, é chato demais, ele fica falando mal de mim, mas o que será que você tem feito? Como que tem sido o nosso? Pastor, mas eu não tenho sangue de barata, não. Então pede Jesus. E não é o sangue de barata que você tem que ter, não. Você tem que ter o sangue de Jesus nas suas veias. Porque o sangue de Jesus, ele nos dá esse domínio. Esse Espírito que habita dentro de nós. Ele nos dá esse domínio, esse controle. Onde que tem confusão, contenda, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Mas para essa palavra estar no teu coração, você tem que ser um leitor da palavra de Deus. Você tem que preencher o teu coração, a sua mente. Tem crente que só lê a Bíblia aqui na igreja. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de nós refletirmos. O que o Senhor está querendo falar conosco? É descido do Espírito Santo. E aí, se a gente tivesse anunciado aí nos rádios e anunciado nas ruas, vai que vai ter um mover, vai ter caindo, o outro vai passar o Espírito Santo, que agora tem esse negócio, né? Passa o Espírito Santo para o outro e aquele. Essa igreja não estaria cabendo. Vai ter revelação, profecia. Quer uma revelação maior do que essa? O Senhor falou que o mundo não tem o Espírito Santo porque não vê, não conhece. Mas nós que somos filhos, nós temos e Ele habita dentro de nós. Ele mora dentro de nós. E as manifestações dele vêm começando um recomeço na nossa vida. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele nos confronta e Ele nos mostra, oh, isso aí não está legal. Essa roupa que você está vestindo não é roupa de cristão, não. O Espírito Santo nos convence do pecado. Essa palavra que você está falando, eu não gostei. E a Bíblia fala, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Porque Ele sente, Ele entristece. E se nós andamos comportando desse jeito, revê os seus conselhos. Porque Ele não agrada de palavras torpes, de palavras profanas. O nosso palavreado tem que mudar. Pedro foi reconhecido quando ele estava fugindo lá, negando Jesus. Porque o povo falou assim, engraçado, você é daqueles, não é que anda com ele, o discípulo dele? Não, que isso, não. Ele começou a conversar, foi pior. Porque ele falou, mas engraçado, você não anda com ele, você não é discípulo dele. Sua palavra, o seu jeito de conversar parece com ele, é igual a ele. Será que o nosso andar tem sido igual a Jesus? Será que a nossa maneira de agir na nossa casa, na nossa família, com as nossas vizinhanças, onde a gente trabalha, está parecendo com Jesus? Ou decanta, alabassurianda, alabaxéria. Será que a nossa maneira de comportar está parecendo com Jesus? Nós somos reconhecidos. Nós somos reconhecidos no mundo. Então, se ainda você não está sendo reconhecido pela sua maneira de falar, pela sua maneira de andar, pela sua maneira de comportar, busca o Espírito Santo. Pede a Ele. Espírito Santo, me limpa, me purifica, me ajuda. Eu estou com esse erro e esse, eu sou cheio de falha, mas me ajuda, me convence. Me convence do meu pecado, do meu erro, do meu engano. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor é que nós temos que dar testemunho até os confins da terra. Temos que testemunhar o poder de Deus. Como quando nós somos cheios do Espírito Santo,
A primeira coisa a ser manifesto em nós é a transformação que temos de dentro para fora. Ai, mas eu não recebi não, porque eu não falei em línguas, né? Eu não entreguei revelação. Eu não recebi. Não é isso. A primeira manifestação em nós é a nossa transformação. De dentro para fora. Não adianta mudar também roupa e chegar aqui tipo um santinho. Não é isso não. É a transformação de dentro para fora. E aí depois o Espírito Santo, ele continua nos limpando na maneira de nós vestir, de nós comportar. Começamos a dar testemunho de Cristo em nós. Passamos por uma transformação tremenda. Por que não dizer uma metamorfose? O processo da borboleta. A borboleta não nasce borboleta. A borboleta, primeiro ela é uma largata. Ela é uma largata. E aí vem o processo de transformação. E a parte mais doída de uma borboleta é quando ela entra para o casulo. De uma largata é quando ela tem que ir para um casulo apertado. E ele bem apertado, e ali ela tem que esperar o tempo. Até ela começar a sair por si, aquele casulo começa a se quebrar por si. Porque se a pastora Regina vê um casulo e ela fala, eu vou ajudar essa aqui, né, a borboleta sair rápido, ela vai estragar porque ela vai matar a borboleta. Não pode mexer, tem que deixar lá, num processo de transformação, de metamorfose. Ela está sendo modificada, ela está criando asa, ela está sendo formada, está ali sendo forjada. Assim é nós como cristãos. Pode que talvez nós estejamos dentro de um casulo, sendo modificado pelo Espírito Santo, transformado por Ele, sendo trabalhado nosso caráter, moldados pelo Espírito Santo de Deus. Muitos estão preocupados com o movimento, acham que o Espírito Santo é isso e não é. O Espírito Santo, o Senhor falava comigo que está muito mais além disso. Começando pela transformação de dentro para fora. Essa metamorfose tem que acontecer na nossa vida. O Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ah, Espírito Santo, ele mora em mim. É? Qual é o testemunho? Porque a primeira coisa que ele nos dá é força para vencer o pecado. A pastora Regina falou algo comigo hoje de manhã, de uma luta, né? Que você falou de nós mesmos, nós temos que esmurrar a nossa carne. A batalha, ela falou assim, a batalha, pastora Alice, eu vejo que a batalha não é com o diabo. A primeira batalha nossa como ser humano é com nós mesmos. É vencer nós mesmos, os nossos desejos, a nossa mente impura. Tomar muito cuidado, porque a batalha o povo está achando que é com Satanás, mas a primeira batalha é com nós mesmos, vencendo o pecado, como o apóstolo Paulo disse, esmurrando a nossa carne. Eu não quero ir na igreja hoje, mas eu vou. Carne, você não manda em mim não. Quem é mais forte é que o Espírito. Eu estou querendo beber, né? Porque hoje o crente pode beber um pouquinho, não pode embriagar, né? Pode ouvir música do mundo, né? Até pode, porque o apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas não me convém. Não me convém eu cair no escárnio da carne, de estar bebendo, e ali daqui a pouco eu bebo um copo, amanhã eu estou bebendo uma garrafa, e daqui a pouco estou caindo de bêbada lá fora. Esmurra o teu corpo, vence a tua carne, vence a prostituição, vence o adultério, vence o pecado da mentira, do engano, das desculpas, porque você acha que não é pecado. Mas as desculpas que os crentes ficam dando hoje, não fui na igreja porque estava chovendo, não fui na igreja porque chegou visita na minha casa. Chama a visita e vem com ela para a igreja, que ela já ficou o dia inteiro na sua casa, não é porque você vai passar o horário do culto todo. 8 horas da noite, 6 horas, a visita chegou para almoçar, para tomar café de manhã. Pastor, você está falando que tem que ir embora? Infelizmente, ou ele fica na sua casa esperando, ou ele vem para a igreja com você, uma forma de você dar testemunho de Cristo, trazer ele para a igreja. Vou falar, amado, fica aqui em casa então, porque eu tenho um compromisso com o Pai, com alguém que é muito mais especial do que você, porque se nós não colocarmos Jesus em primeiro lugar, em lugar especial na nossa vida, de nada aproveita o Evangelho. Ninguém é melhor do que Jesus, nem minha mãe, nem meu pai, nem meu filho, nem meu marido. Nada, irmãos, pode ocupar o lugar de Deus. Faça o almoço, sim, ora com Ele na hora do almoço. Você é crente, você tem que fazer a diferença. Gente, espera aí.
E lá em casa pode estar quem quiser, meu filho. Vamos orar, gente. Vamos orar. Dê a mão. Vamos dar as mãos? Quem ora, pastor? Se você ou eu? Tem dia que nós põe o Elias para orar. Ai, não, uai. Você nasceu no evangelho. Você pode não estar na presença agora. Mas você também não sabe orar mais, não? Nós põe na parede. Seja quem estiver lá em casa. Se está na hora do almoço, na hora do café, tem que orar. Vamos orar, vamos dar testemunho de Cristo, vamos apresentar essa alimentação, porque se não fosse Ele, nós não tínhamos nem o que comer. Se não fosse Ele, a Bíblia disse: se o Senhor cerrar o céu, não tem chuva, não tem alimentação. Se Deus cerrar o céu, então temos que dar graças a Ele. Outro dia, conversando com o meu patrão, que é espírita, Clarice, você sabia que nós erramos? Pensei Ele, porque eu apresento. Obrigação nossa de dar graças ao Pai pelo alimento. Porque se Ele não der a semente para o semeador, o que o semeador vai semear? Se Ele não dá a produção para a terra, o que a terra vai produzir? Um espírita falando isso. E tem crente que come e bebe, não está nem aí. Não dá graças ao Senhor pelo pão de cada dia. Então, dar testemunho. O Espírito Santo, Ele começa a nos fazer entender essas coisas. E nos dá poder para vencer o pecado. Ele nos dá poder para sermos pacientes, para vencermos o diabo. E aí, se eu for falar do poder do Espírito Santo, vai ter a noite inteira para falar por que Ele nos dá poder para várias coisas. Começando tratando de nós. Ele nos dá poder e recebereis poder. Olha a promessa de Jesus: e recebereis poder, e recebereis poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minha testemunha. Esse é o primeiro subtema: o poder através do Espírito Santo. Te mostrando, a Bíblia está nos mostrando para mim e para você. Se a gente receber o poder, não tem desculpa não. Mas a carne é fraca. O problema é da carne, que ela vai ser queimada. O problema é da carne. Carne, se prepara. Se prepara, porque você pode ser fraca, mas o meu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus. E Ele é quem opera na minha vida. A carne não tem mais poder. Não tem. Porque o Espírito de Deus habita dentro de mim. Ele mora, Ele faz morada. Por isso que a Bíblia fala: a carne pode até ser fraca, mas o Espírito é forte. Porque o Espírito de Deus está conectado no teu Espírito. Não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa, não. E para você ir para o inferno, não precisa ter desculpa, não. Você vai sem desculpa mesmo. Mas quantos crentes cheios de desculpa, que às vezes fazem perder a paciência. E olha que eu sou bem paciente. Bem paciente. E às vezes eu até perco a paciência, mas pastor, você vai no dia, daqui a pouco você volta atrás, você liga para a pessoa, você ora pela pessoa. Isso não vem de mim, é dom de Deus. É dom do Senhor. Sabe, irmãos, e recebereis poder. Mas não se empolga, não. Eu chego lá, eu vou cair. Não é nada disso, não. Isso é meninice às vezes. Eu não estou dizendo que às vezes o poder é tão forte que a gente chega aí para o chão. Eu já, quando eu sinto aquele... Eu nem espero eu cair, não. Eu já caio de joelho. Porque eu já estou no chão mesmo. Aí, glória a Deus. É muito bom você receber esse poder. Mas isso não quer dizer que você está cheio, não. O que quer dizer que a gente está cheio? Essas transformações. Essa atitude. Uma pessoa ímpia olhar para você e dizer: Regina, você era tão brava. Você fazia isso e aquilo. Ai, o que aconteceu com você? Aí ela falou: o Espírito Santo me transformou. A palavra de Deus me lavou. A palavra de Deus tem um poder transformador tão grande que ela me transformou. As pessoas olham para o irmão Rogério e falam: Rogério, você não é aquele que eu conheci no passado, não. O que aconteceu? O Rogério vai dar testemunho e falar: eu encontrei com Jesus, o Espírito Santo me libertou, me encheu, e Ele me faz transformar dia após dia. É isso, não precisa do Rogério estar aqui na frente pregando, não. Glória a Deus, que um dia ele vai estar. Mas com a vida dele, as pessoas olham para ele e veem ele transformado. Conheceu ele antes e conhece ele agora, um novo homem,
uma nova criatura, remida e lavada pelo sangue de Jesus. E assim com cada um de nós aqui. É isso aqui, é dar testemunho de Cristo. É dar testemunho com a nossa vida. Então agora vamos para o segundo subtema, para a gente ter, se não dá para falar aqui do primeiro tema, subtema a noite inteira. Mas o segundo subtema da mensagem da descida do Espírito Santo aí é forte e é triste. Agora nós vamos falar da ausência do Espírito Santo. Nós falamos que quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a transformação. Ele ora pelas pessoas e as pessoas são curadas, são transformadas, são libertas. Não no nome nosso, que a gente não pode nada, não posso curar nem eu mesmo. Mas é no nome de Jesus. Eu creio que Ele muda, eu creio que Ele transforma, eu creio que Ele pega um pecador, uma prostituta, um ladrão, e Ele transforma, Ele salvou o ladrão da cruz. Ele tem o poder transformador quando a pessoa abre o coração e entrega totalmente para Ele. É isso. A pessoa é tão envolvida que a Bíblia diz que Jesus falou com vocês: aquele que crer em mim, aquele que crer em mim, fará as obras que eu faço e fará as maiores ainda. Meu Deus, irmãos, olha esse poder manifesto do Espírito Santo. Quando a pessoa do Senhor está cheia do Espírito Santo, ele tem mudanças, transformações, milagres acontecem, portas se abrem, demônios são expulsos através do poder do Espírito Santo, através do sangue de Jesus. Nós repreendemos o nome de Jesus e o demônio vai embora. Mas agora você vai ficar preocupado, porque nós vamos falar agora da ausência do Espírito Santo. Por isso que Davi orava e falava: não retire de mim o teu Espírito, não retire. E o subtema é agora a ausência do Espírito Santo. Abre lá em Juízes, no começo da Bíblia, Juízes, no capítulo 16, versículo 19 e 20. Aí nós fazemos um paralelo. Nós falamos da pessoa cheia: e recebereis poder ao descer sobre vós. Mas agora nós vamos falar da ausência do Espírito Santo. No livro de Juízes 16, capítulo 16, versículo 19 e 20. 16, versículo 19 e 20. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler. Diz assim, nós vamos falar agora a respeito de um jovem por nome Sansão. E então Dalila fez dormir Sansão. Fez o quê? Dormir Sansão. Nos seus joelhos. Olha aqui, aconchego, né? Nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E passou ela a subjugá-lo. Olha que terrível. E retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do teu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda dessa vez, como das outras, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha se retirado. Olha, irmãos, que terrível. Sansão, todos sabem a história, não vou entrar na história de Sansão, do nascimento de Sansão, não, que hoje não veio ao caso. Mas lê lá na sua casa. Pega o livro de Juízes e leia a palavra do Senhor. Você vai ver como Sansão foi um menino que já foi projeto de Deus. O profeta anunciou a chegada de Sansão. Ele também seria um libertador do povo de Israel. Ele veio para isso. E o Senhor deu uma ordenança. Sobre a cabeça desse menino não passará navalha. Ele não beberá vinho, porque ele é nazireu de Deus, nazireu separado para o Senhor. Não passará. E ali o cabelo de Sansão cresceu e faziam 7 tranças. 7 é o número da perfeição. Gente, a força estava no cabelo de Sansão? Não. Então estava em quê?
Na obediência, quando Deus te fala algo particular, às vezes Deus não cobra. Eu não vi outro na Bíblia que tinha uma força e tinha um cabelo. Não, tinha outros também que tinham cabelo grande. Mas estou falando com essa força. Ao cabelo, 7 tranças, não passa navalha. Não, o caso era com Sansão em particular. Então tinha que haver uma obediência. Mas ele desobedeceu, começou desobedecendo, se alinhando, tendo um casamento com Dalila, com uma pessoa que não tinha nada a ver, que adorava outros deuses, Deus Dagon e outros mais. A mãe dele falou: Sansão, essa mulher não é do nosso povo, essa mulher não é para você, Sansão, essa mulher não serve o mesmo Deus que nós servimos. Ah não, mas eu só estou observando. Ah não, mãe, mas eu vou trazer ela, né? Se fosse nos dias de hoje, eu vou trazer ela para a igreja. Não, daqui a pouco ela larga os deuses dela, os ídolos dela. Sansão, o pai e a mãe dele, toma cuidado, você é nazireu de Deus, você foi separado para o Senhor, e assim o Senhor está dizendo para a igreja hoje, no século 21, cuidado, você é separado, você é nazireu de Deus, Deus te separou, Deus te escolheu. Oh, decanta, labassurianda, labaxere. Essas misturas não dão certo. E ele então, resumindo, ele fica com Dalila, casa com ela. E Dalila arma, porque ela defendia o povo dela. E ela arma várias ciladas. Foi a terceira cilada que ela conseguiu. Amou a primeira, não deu certo. Amou a segunda, não deu certo. Mas a terceira foi fatal. Por quê? Sansão abre a boca e conversa fiado. Gente, não pode conversar demais. Tem mistério que é para você, não é para você passar para outro, para se exibir. Ah, Deus falou isso comigo. Tem mistério que é para você em particular. Tem coisa que Deus deu para você em particular. Não é para você sair abrindo a boca e se vangloriando, contando para os outros. Sansão pega e conta o segredo. Contra para Dalila que o segredo estava nas tranças, que estava no cabelo. E Dalila arruma um homem e ela vai seduzindo, o espírito de sedução. O espírito do diabo de seduzir está solto no mundo. As pessoas hoje estão sendo seduzidas por nada. Eu não estou falando do mundano, eu estou falando da igreja de Cristo. Qualquer coisa tem seduzido a igreja. Qualquer dinheirinho extra está seduzindo a igreja. Qualquer mulher, qualquer homem, qualquer coisa está seduzindo a igreja de Cristo. E aquele homem tão valente que já tinha vencido tantos exércitos, Sansão, gente, ele matava milhares de homens, inimigos do povo de Deus. E ali Sansão se envolve com Dalila e se entrega e solta o segredo. Não sabia Sansão o que estava acontecendo no mundo espiritual. Às vezes você fala, a gente vai, entrega uma revelação com certa fulano. O Senhor falou que sua sepultura está aberta. Você vai morrer. Aí a pessoa pensa que é só a morte física. Quem dera. Mas eu estava conversando isso com o pastor. As pessoas estão morrendo espiritualmente. Pastor, o que é morte espiritual? É desligamento por completo do homem de Deus. É separação de Deus com o homem. É o que aconteceu com Adão e Eva. A serpente enganou eles, eles foram enganados. E Deus tinha falado: o dia que comer desse fruto, com certeza morrerás. Eu falei com o pastor Valdir, você vai ver que eles pensou que era morte. Caí, papai. Mas o Senhor estava falando de uma morte pior, gente. Que é a morte espiritual. A morte espiritual é separação definitiva de Deus e o homem. E Sansão fugiu, foi lubridiado pelaquela mulher Dalila. E aí ela arma direitinho, o exército já estava lá, esperando para acabar com Sansão, para tirar Sansão da cena, para acabar com o povo de Deus. E aí vem os filisteus, e Dalila tão cruel, tinha amarrado ele, seduzido, e ele se entregou, deixou ela fazer o que queria. Quanta igreja de Cristo hoje não está deixando as Dalilas, os demônios da vida, seduzir eles, a ponto de amarrar, de atar pés e mãos. Sansão foi amarrado pés e mãos. Quando ela viu que ele estava dominado, que ele estava em êxtase do pecado, da desobediência, Sansão, os filisteus vêm contra você. Sansão, calma.
tinha se retirado dele. Já tinha se retirado o Espírito de Deus. Já tinha se afastado, porque o Espírito de Deus não coabita com o pecado, não coabita. A Bíblia diz: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Isso me doeu o coração. Um homem que já tinha vencido tantos inimigos, porque pelo poder de Deus e obediência, ele vencia no poder de Deus. Não sabia ele que agora não adiantava ele clamar, porque o Espírito já havia se retirado. E aí vem a ausência, quando nós perdemos a presença do Espírito Santo, as coisas começam a desabar, as coisas começam a dar errado, a gente começa a perder as batalhas, a gente começa a perder a fé, a gente começa a perder o caráter, a gente começa a perder o temor de Deus, a gente começa a perder a essência da família, que Deus constituiu homem, mulher e filhos. A gente começa a querer trocar de lugar com Deus, a gente começa a querer dar ordem para Deus. A ausência do Espírito Santo traz morte. A ausência do Espírito Santo traz destruição. Não perca essa essência, essa presença de Deus. E eu achei muito forte o que Deus falou comigo. A ausência do Espírito Santo através da desobediência gera morte física e espiritual. Porque não se deixa enganar. Sansão arrependeu. Deus até perdoou. O cabelo dele imediatamente voltou a crescer. Mas Sansão morreu. Ele morreu, ele perdeu a vida. E não foi para isso que Deus tinha trago ele antes de realizar os propósitos de Deus. Então Sansão ali também teve uma morte física. Ele arrependeu e ele falou: Senhor, na minha morte, me dê a condições pelo menos de vencer pela última vez. E ali o cabelo de Sansão, a Bíblia fala que voltou a crescer. Vamos aqui a parte, né? 16, 21, nós lemos o 21. Aleluia. Vamos ler também o 22. Vamos ler o 21 agora e o 22. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Fizeram o que, igreja? Furaram os olhos de Sansão e arrancaram com as duas e amarraram-no nas duas cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Mas o cabelo, era no cabelo de Sansão que estava a força? Não, porque se estava voltando a crescer, Sansão era para ter vencido aqueles homens ali todos. Mas a primeira coisa, depois do Espírito Santo ter retirado, primeira coisa, ele perdeu a força. O que ele perdeu? Segunda coisa que ele perde, os olhos, a visão espiritual. Primeiro Satanás, ele chega e ele tira a força do crente. Não tem força de ir para a igreja, não tem força de jejuar, não tem força de ler a Bíblia, não tem força de orar, não tem força para nada. É um morto espiritual. Ele chega desse jeito. Satanás não vem de uma vez, não. Eu sou o diabo. A Regina vai falar para trás de mim, Satanás. Já conhece ele? Mas ele vem de sapatinho de algodão. Ele vem de manso. Primeiro ele convenceu Sansão. Ele, como é que fala quando a pessoa não persuadiu e também tem uma outra, iludiu, não, hipnotizou. A Dalila foi ali hipnotizando ele, dominou ele, a ponte dele no meio dos seus joelhos, estava bem dominado. Primeiro Satanás vem e faz isso. Aí depois, a força do crente. Aí depois cega o crente. Não, pastor, eu estou com o olho. Os olhos físicos, mas os olhos espirituais já foram furados. É muito tempo. E aí quando perde a visão espiritual, irmãos, acabou. É só Jesus para ter misericórdia. O crente tem que lutar muito para ele pedir misericórdia e perdão pelo Senhor. Porque ele está fazendo tudo errado.
Então tudo isso que eu estou falando, irmão, é quando a pessoa tem ausência do Espírito Santo. Quando cedemos à vontade da carne, a primeira coisa que Satanás faz é cegar os nossos olhos, é tirar nossas forças e cegar os nossos olhos espirituais. Novamente o cabelo de Sansão volta a crescer, mas a sua força não estava no cabelo, mas sim na obediência e no temor a Deus. O homem sem a presença do Espírito Santo, ele não é ninguém. Ele não é ninguém. Sansão era muita coisa quando ele tinha o poder de Deus, quando ele era obediente, quando ele seguia os mandamentos do Senhor, quando ele andava na sã doutrina do Senhor, quando ele era obediente, irmãos, tudo fluía na vida de Sansão. Sansão, ele matou um leão, não foi? Sansão matou um leão. Uma das coisas também que a gente percebe, agora não quero entrar, mas o Espírito Santo está trazendo aqui ao meu entendimento, que Sansão fez. Quem é nazireu de Deus não podia tocar em cadáver, não podia ter contato com o morto. Sansão, numa das idas e vindas dele, ele cansado de uma luta, de uma batalha, que ele tinha derrotado os inimigos. Sansão, presta atenção, irmão, Sansão, ele depara com o leão que ele havia matado, e a carcaça do leão estava ali, e as abelhas vieram e fizeram uma colmeia. Sansão esqueceu, ele era nazireu, ele não pode ter contato com o defunto, coisas mortas, podres. Olha o que Deus está falando conosco. Você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Você não pode ir na imundícia daquele homem morto que morreu e você sepultou ele. Por que tem muitos que estão voltando à prática dos velhos homens, tocando em cadáver, coisa imunda? Oh, decanta, lava, surianda. Ah, que revelação que o Senhor está trazendo aqui. Você e eu sepultamos o velho homem. E por que agora está deixando o velho homem ressuscitar? Nós somos puros, nós somos nazireus, separados de Deus, não podemos tocar em coisas imundas, em coisas podres. O velho homem, aquele que foi sepultado já. Com quem que nós temos andando? Que nós estamos andando? Pastor, mas nós temos que pregar o evangelho. Sim, e é para o ímpio mesmo. Temos que aproximar do ímpio. Eu trabalho em várias casas. Não trabalho na casa de nenhum cristão. Por não dizer que nenhum tem um pai de uma menina que eu trabalho que é cristão. Mas as outras casas, mais de 7 casas eu acho que eu estou trabalhando. Mas ali eu tenho que dar testemunho de crente. Eu tenho que apregoar o evangelho. Quando surge uma oportunidade, graças a Deus, esses dias têm sido dias de oportunidade. Deus tem me dado oportunidade para testemunhar Cristo, para falar de Jesus para essas pessoas, para orar por elas. Trouxe até a foto e compartilhei com a pastora Regina para ajudar eu a orar. Não foi? Está com ela a foto. A gente tem que manifestar. Nós temos que dar testemunho de Cristo. É assim. Chegou a ponto que essa semana, se eu tenho que gloriar, eu me glorio no Senhor, porque de mim eu não sou nada. Disse Alice, eu comentei com a minha mãe, você é diferente. Já tem 4 anos que eu trabalho, mais de 4 anos que eu trabalho com ela. Bem antes da pandemia. Você é diferente. Eu falei com a minha mãe, você é diferente. Irmãos, e assim, a gente tem que dar glórias a Deus. Porque a gente precisa, e eu tinha tempo que ninguém falava assim isso comigo. E eu já estava preocupada. Mas ela falou, você é diferente. Você tem algo que é diferente. E eu comecei a falar com ela que antes da pandemia eu ungi a casa dela. E ela falou que em casa ninguém pegou. Eu falei, sabe por quê? Porque a tua casa estava marcada. Sabe da história do povo de Israel? Que a casa deles foi marcada com o sangue do Cordeiro. A sua casa foi marcada. E ela começou a chorar. Falou, isso é lindo demais. Alice, obrigada. Isso é muito lindo. Deus, Ele é tão bom. Ele é tão misericordioso. Sabe, irmãos, é dar testemunho de Cristo. Nós não somos nada. Não temos tanta eloquência. Mas quando o Espírito Santo ele vem e nos impulsiona, ele começa a trazer revelações divinas para a gente. A gente está pregando aqui, o Espírito Santo está falando, está dando revelações. Mas eu quero te mostrar hoje que você entenda, você que está nos assistindo pelo canal Casa Igreja, a diferença de quem é cheio do Espírito Santo
E a diferença de quem já tem a ausência do Espírito Santo. Olha a vida de Sansão quando ele era cheio do poder de Deus. E leia nas Escrituras, no livro de Juízes, e vê o que aconteceu com Sansão. Ele foi morto. Eles colocaram ele no lugar de bois para amassar trigo ali, para rodar ali naquele lugar. Amarrou ele e pôs ele como se ele fosse boi, sabe, juntas de boi, que era a terra que dibuia os trigos. Colocaram Sansão no lugar de boi. E ali ele estava sendo humilhado. E o povo ali, gente, festejaram. Depois você lê. Eles festejaram ao Deus deles. Eles fizeram festas noite inteira, ali festejando por causa da derrota de Sansão. Mas Deus teve misericórdia quando Sansão clamou ao Senhor. Quando ele clamou pela misericórdia de Deus, o Senhor ouviu ele. E a Bíblia diz, depois você lê lá na sua casa, que eu tenho que passar aqui para as próximas, no próximo capítulo. E ali ele clamou ao Senhor, e o Senhor falou que na morte de Sansão, ele matou mais do que na sua vida, porque ele segurou naqueles pilares ali, e o povo zombando dele e rindo. É isso que Satanás faz, é que o pastor Valdeci teve a visão. O diabo leva você a pecar, ele vai te seduzindo, você cai nas lábias de Satanás, como Eva caiu na lábia do diabo lá no paraíso. Mas depois ele mesmo zomba, ele ri, ele põe as pessoas para zombar de você, para rir, para te criticar, dizer: olha lá o crentinho, olha lá aquele Sansão que era poderoso, que derrotava os inimigos, olha lá agora o fracasso de Sansão. O diabo, ele te leva a pecar, mas depois ele expõe o teu pecado. Ele mostra para o mundo inteiro que você é um fracassado. Então não deixa retirar de você o Espírito Santo, mas se encha do Espírito Santo de Deus. E agora nós já vamos para o terceiro subtema dessa mensagem. E o nome e o título do subtema: seja um escolhido de Deus, um favorecido do Senhor. Que, pastor? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Repete comigo: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É dura essa palavra, mas é a palavra do Senhor. E aqui o subtema, o terceiro subtema é esse: seja um escolhido de Deus, um favorecido do Senhor. Eu falei com essa patroa: Deus tem filho predileto? Não, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas tem filhos que se fazem predileto para Deus. Como assim, pastor? Lembra de Abraão? O pai dele era fabricador de deuses, a família toda pervertida, uma família que não temia o Senhor. E Deus olha para Abraão e ele viu alguma coisa diferente em Abraão. E ele então escolhe Abraão para uma grande obra, a qual eu e você fazemos parte, porque somos filhos de Abraão na fé. Então, filhos que se fazem favoritos de Deus, porque buscam mais, porque temem mais. Sabe a pessoa que chega e fala: nossa, Rodrigo, você é crente desse jeito. Você é crente demais, Rodrigo. Exagero. Não, não é assim não. Pode beber um tipo de cachaça. Pode cerveja, você viu? Agora tem a cerveja gospel, sem álcool. Tem um motel gospel, você pode ir lá. Tem a discoteca gospel, tem o funk gospel. Ah, tem até fofoca gospel. Sabe, Macarina, você pode? Não. Você viu a fofoca? Não, Karina, não, eu não faço parte, sou crente. Não, Karina, a fofoca é gospel. Sai de ré, Satanás. Não existe isso não, irmão. Aí a pessoa olha e fala: nossa, um exemplo. Ah, o Rogério tem tão pouco tempo que está na igreja, mas está cheio do Espírito Santo. Mas não vê que ele está se fazendo favorito. Ele está buscando mais. Ele está vigiando mais. Ele está temendo mais. Ele está querendo mais de Deus. Não sei porque hoje o Espírito Santo está direcionando, irmão Rogério. Acho que ele está querendo te pegar, Rogério. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em tudo Deus tem um propósito. E aí, nós vamos para o último também. Seja um escolhido de Deus,
como favorecido do Senhor. Aleluia. E aí nós vamos ler aonde? Lucas 1, 28. Vamos agora lá para o finalzinho, né? Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. No capítulo 1 de Lucas, nós vamos ver sobre uma pessoa que foi favorecida pelo Senhor. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Lucas 1, 28. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Não vamos ler tudo não. É o predito nascimento de Jesus. E entrando o anjo aonde ela estava. Aonde quem estava, irmãos? Aonde quem estava? Maria. Disse: alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significava essa saudação. Às vezes Jesus fala alguma coisa com a pessoa não dá nem crédito. Você viu? Jesus falou com você. No Espírito Santo. Falou, menino, não dá nem prestando atenção. Você viu? O anjo chegou e ele te deu uma saudação. Que saudação? E não, me cumprimentou. Mas Maria, quando ela recebeu aquela saudação, ela achou que era diferente. Ela ficou maravilhada. Ela falou: gente, o que está acontecendo? Ela perturbou e pôs-se a pensar: o que significa essa saudação? Tem crente que lê as coisas na Bíblia, não procura saber o que significa. Ele vem na igreja, ele ouve uma palavra, a palavra até mexeu com ele, mas mexeu naquele momento, sai da porta para fora, ele até esquece o que pregou, o que ele ouviu. Mas Maria, ela ficou assim encantada. Ela perguntou: o que será que significa essa saudação? O que será que significa isso? O que o anjo falou comigo? Para adiantar, vamos lá para o versículo 34, na parte A. Versículo 34 do capítulo 1. E então Maria disse ao anjo do Senhor: como será isso? Aí vamos lá para o versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Maria recebeu aquela mensagem que ela ia ficar grávida, mas ela não era casada. Resumindo a história, que eu não posso ler tudo, lê na sua casa, seja um leitor da palavra, interessa, faça como Maria, recebeu essa palavra. O que significa isso? Eu vou vasculhar, eu quero comer mais, eu sei que Deus tem revelação ainda mais forte para mim dentro dessa palavra. O que será isso? O que significa isso? E ela perguntou: como será isso? E a história fala: eu não sou casada, nunca deitei com homem nenhum. E ele fala: descerá, olha irmãos, olha esse poder, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver, deixa ele te pegar. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo, ele quer te envolver, ele quer te pegar por dentro, igreja. Que ele possa habitar no teu ventre. Quem possuiu o ventre de Maria foi o Espírito Santo. E ele trouxe um bebê no ventre dela. Gente, isso é poder de Deus. Isso é loucura para o mundo. Tem muita gente que não acredita, acha que Maria deitou com José, que isso é uma farsa. Mas não é farsa não, é poder de Deus. O Espírito Santo tem um poder sobrenatural e envolveu o ventre de Maria. Ela engravidou. E o Espírito Santo hoje, ele pode te envolver, e ele pode te engravidar nessa noite de bênçãos espetaculares, de poder sobrenatural. Você pode começar a gerar almas, você pode começar a gerar o seu milagre. O poder do Espírito Santo vai descer nessa noite e vai envolver o seu ventre. Ele vai te pegar por dentro, porque ele é poderoso para isso. Aleluia. Vamos no versículo 35 agora.
do capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti novamente o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Como que é sombra, gente? Aqui está dando para ver a minha sombra. A sombra aqui. Eu vou para cá, ela me acompanha. Eu fiquei ligada nisso. Com a sua sombra. Então o Espírito Santo é tão conectado que é como a sombra da gente. Tira a sombra de mim, pastor. Tem jeito? Tem como? Tira a sua sombra aí. Olha para o chão, você vai ver a sua sombra aí no chão. Tem como você tirar ela daí, Egi? Toca ela. Põe ela para correr. Não tem jeito. E aí fala muito forte: te cobrirá com a sua sombra. Quando está no escuro, olha a revelação de Deus. Quando você está no escuro, quando não há luz, quando você está nas trevas, aí a sua sombra, assim o Espírito Santo, quando você está nas trevas, o Espírito Santo foge. Oh, irmãos, é falta. Se você ler essa palavra na sua casa, Deus vai te dar revelações tremendas. Às vezes Ele não revelou para mim, mas Ele quer revelar para você. Aleluia! Pastora, mas você é pastora. Mas aí é intimidade individual. Isso não quer dizer nada. Ele revelou isso para mim, está revelando outras coisas para você. Está te dando palavras fortes para você anunciar para outros. Maravilha de Deus. A vontade de falar desse Deus o tempo inteiro. Aleluia! Glória a Deus, vamos lá agora no versículo 37. Porque para Deus não haverá nada impossível em todas as suas promessas. Versículo 37, vamos ver o que diz. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Só nessa promessa? Não, em todas. A não ser que não foi Deus que te prometeu. Aí Ele não tem obrigação nenhuma de cumprir. Mas Ele está falando que não há impossível em toda a promessa que Ele fez para você. Mas, pastor, o mundo está de mal a pior. Pastora, está com rumores da Terceira Guerra Mundial. O que é que nós temos com isso? Nós temos a promessa de Deus e Ele tem poder para concretizar na minha e na sua vida. Ele é poderoso. Ele é glorioso demais. Esse Deus é demais, igreja. Esse Espírito Santo é demais. O mundo não pode ver e nem conhece. Mas você é escolhido. Você foi escolhido por Deus para ter esse poder, essa bomba atômica dentro de você, para se manifestar ao mundo que você tem o Espírito Santo de Deus. Quando andamos no Espírito, a testificação. Leia para mim o versículo 41. Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Leia para mim em voz alta aí o versículo 41. Quem está com a Bíblia aberta ou aqui no telão. Meu Deus! Maria sai já grávida, concedida lá pelo Espírito Santo, encontra com Isabel. Quando elas se cumprimentam, as crianças movimentam no ventre. Há uma movimentação no teu ventre aí. Há uma movimentação. O Espírito Santo está dentro de você. Oh, glória! Oh, glória! Há uma movimentação dentro do teu ventre. Isabel encontra com Maria. As crianças se movem. E Isabel foi possuída pelo Espírito Santo. Quando um crente cheio de Deus encontra com outro. Aleluia! Há uma movimentação dentro do teu ventre. Os crentes começam a falar de Jesus. Eles começam a glorificar. E eles começam a ser cheios. Aleluia! Se a gente não controla, a gente começa a falar em línguas. A gente começa a pular no meio da rua. Quando um crente cheio de Deus encontra com outro cheio de Deus. Há um mistério.
mistério para o mundo, mas para nós já foi revelado. É testificação do Espírito Santo. Marta e Maria se encontraram, as crianças saudaram, ali se cumprimentaram, e a Isabel foi cheia do poder de Deus. Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E o versículo 42, o que Deus revela para Isabel? Leia em voz alta, no versículo 42. Ai, aleluia. Eita glória. Oh, decanta alabassurianda alabaias. Ah, Deus havia revelado para Isabel que quem estava no ventre de Maria era o ente querido de Deus, era o Salvador da humanidade. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o teu ventre. Orianda, labassurianda, labaia. Quando a pessoa está cheia de Deus, cheia de Jesus, Maria estava gerando quem? João, que ia preparar o caminho para quem? Para Jesus, o primo dele. Isabel estava gerando João Batista. E Maria gerando o Salvador. Um que vinha preparar o caminho, João nasce primeiro. E vem preparar o caminho, e as duas se encontram. Olha, irmãos, como que se porta. Se você está gerando dentro de você promessas, se você está gerando dentro de você almas, se você está gerando o poder de Deus dentro de você, irmãos, não tem como você ficar do mesmo jeito. Há uma testificação, aonde você for, na casa de alguém, em outra igreja, em outro ministério, não tem como. O Espírito tem que testificar, porque o que está dentro de nós é o mesmo. Os dons são diversos, como o pastor Rodrigo leu, mas a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isabel tinha sim deitado com alguém, com o marido dela. Foi gerado pelo marido, ali através de, dos dois se encontrarem. Zacarias, tem até outra mensagem dentro dessa, né? Ele não pode nem entrar, que senão vai a noite toda. Vai dar um seminário. Mas Jesus também estava no ventre de Maria. Jesus então era o Salvador. Mas João era o que ia preparar o caminho. Regina tem um dom, dessa tem outro, mas quando ela se une, é tudo em prol a casa de Deus, em tudo em prol ao crescimento da obra, é tudo em prol em ganhar almas para o reino celestial. Somos um corpo em o qual Cristo é o cabeça. Todos andamos em comunhão, em uma só direção, que é o céu. Oh meu Deus, as horas passam tão rápido. Aleluia. E exclamou bem alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o teu ventre, o fruto do teu ventre. E agora, para encerrar, abra em João 7, 37 e 38. Temos que resumir. Ai, se a gente pudesse, ficava aqui a noite inteira falando. Mas abra lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37 e 38. Leia para nós, pastor Rodrigo. João 7. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, volta lá, pastor, no 37, no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, ele falou: espera aí que eu vou levar água, espera aí que eu vou mandar os meus discípulos ir lá servir água. Se alguém tem sede, disse Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora o próximo versículo, pastor Valdeci, o 38. Aleluia, olha o que diz o 38, pastor Valdeci. Pastor Valdeci, o 38, põe lá no telão. O 38, olha o que diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão aonde? Está
estava gerando Niquena nas mulheres Isabel e Maria? No ventre. E agora olha o que o Senhor unifica isso. E Ele traz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. No seu ventre. Irmãos, eu não ouvi um glória a Deus. Eu acho que você está dormindo. Quem crê em Cristo, no seu ventre, não é nada de fora para mostrar para ninguém não, porque tem que começar dentro de nós, tem que ser de dentro para fora, é de dentro para fora, o Espírito tem que fluir de dentro para fora, tem que ter uma transformação de dentro para fora, rios de água viva, esse Espírito Santo manifesta como rios de água viva, de dentro para fora, de dentro para fora. Você vai abrir a boca, as pessoas vão ter prazer de conversar com você, porque vai falar só coisas boas. Você vai ter coisas boas, testemunho para contar. Como a irmã Divina, né? A minha filha, os ladrões pegaram ela numa mantiqueira, mas eu disse para ela: vem para a igreja agradecer, porque ela poderia estar morta uma hora dessa, mas Deus deu um grande livramento. Profetizar: Deus é fiel, guardou a minha filha. Deus é fiel, guardou, livrou a minha filha da morte. Quem tem o Espírito Santo pode vir a tragédia que vier, mas ele sempre vai dar glória a Deus, vai falar: Deus se manifestou ao meu favor, no meio dessa pandemia, Deus me guardou, no meio de tanta fome, Deus tem me dado alimento para comer, Deus tem guardado a minha casa, Deus tem sido comigo. No seu interior tem que fluir, tem que fluir, tem que fluir. Você precisa encontrar paz no meio da tempestade. No nosso interior tem que fluir rios de água viva. Você que está nos assistindo pelo canal Casa Igreja, que essa palavra venha fluir como um rio na sua vida, no seu coração. Entregue a tua vida para Jesus ainda hoje, porque Jesus está voltando. Creia no Senhor Jesus. Ele diz: quem tem sede, vende a mim e beba. Se tem uma igreja perto da tua casa, procura uma igreja evangélica, uma igreja como eles servem com sinceridade. Vai até Jesus através de alguém, vai até Jesus através de uma igreja. Procure um lugar para você servir, porque a Bíblia diz: quem tem sede, vinde a mim e beba. Vinde às águas, o rio está fluindo. E se você fizer isso, entregar a sua vida hoje para Jesus, fluirá do teu interior rios de água viva, porque a presença do Espírito Santo, ela transforma, ela modifica, ela traz paz no nosso coração. Que nessa noite você possa receber Jesus na sua vida, que você possa entregar a tua vida ao Jesus Cristo, Cristo ressurreto. Confesse a Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. Receba Ele hoje, dizendo: Jesus, eu confesso ao Senhor como o único e suficiente Salvador da minha alma. Fique na paz, que o Senhor te abençoe, em o nome de Jesus.